Os meninos levantaram uma enquete no chat aí, se Atlético e Cruzeiro vão poupar ou não no Brasileiro. Como que estamos de volta? Vamos votar aí, galera, na enquete, pô. Eu nem cogito a possibilidade do Cruzeiro tirar alguém de campo porque tem que pensar no clássico do meio da semana, tem que pensar na Copa do Brasil. Eu espero de verdade que, assim, no Arthur Jorge eu confio, né? Eu ainda não tenho motivos pra não confiar no Arthur Jorge. Eu espero de verdade que isso não seja cogitado lá dentro. Depois do papelão que o Cruzeiro fez, depois do que aconteceu com o Cruzeiro nessa desclassificação da Libertadores, principalmente nesses primeiros 45 minutos, cara, esses caras não têm tempo pra receber massagem nas costas e creminho no pé, não, velho. Desculpa. Agora é levantar a cabeça, todo mundo junto levantar a cabeça e entregar o mínimo de dignidade. Eu falei dignidade. Eu não falei resultado. Eu não falei desempenho magistral. Eu não falei que eles têm que fazer... Eu tô falando de dignidade. O que esses caras têm que entregar é dignidade. Eles têm que, pelo menos, se doar ao máximo, 110%, entregar ao máximo na sequência de jogos que vem aí, tá? Esse próximo jogo do Cruzeiro contra o Flamengo, o mínimo que eu espero é uma postura totalmente diferente do que aconteceu nos últimos 2 jogos contra o Flamengo, tá? Postura. O Flamengo continua sendo um timaço. O Flamengo tem elenco pra poder mexer o seu time e continuar forte. Vai ser uma merda jogar contra esses caras depois de uma eliminação contra esses caras. Não vai ser jogo fácil, mas o mínimo que eu espero é postura, tá? Postura. Tromba. Marca. Bota o pé em dividida. Sem medo. Fecha os caras. É o mínimo que eu espero. E sem massagem, tá? Sem massagem. Não tem que poupar. Não tem... É trabalhar com o que tem. O fisiologista chegou e falou assim, esse tá apto pra jogo? Vai jogar. É claro, se o cara tiver pra estourar, fez o tal do exame de secar lá, fala, se jogar vai ter problema muscular, aí beleza. Aí esse aí não tem como. Eu não quero que ninguém se machuque. Mas poupar, eu acho que assim, passar na cabeça de alguém poupar contra o Flamengo é uma das maiores insanidades que eu vou ver na minha vida. E aí, Kai, sua opinião? Eu sou um pouco insano, então. Porque, na minha opinião... É bom que ele falou Cruzeiro e não falou do Atlético, porque eu também vou ser insano. Porque, na minha opinião, o que mais importa é o Clássico. O Clássico ganhou uma importância ainda maior depois da eliminação na Libertadores. É a grande chance de título do Cruzeiro, é o que o Cruzeiro tem de mais palpável para cumprir um objetivo que foi colocado lá no início da temporada. Por mais que eu ainda esteja muito invocado, Popó, todo cruzeirense, mas existe um calendário, existe toda uma logística e a questão física, de alguma maneira, vai acabar pesando. O Cruzeiro vai ter 2 dias de descanso até o Clássico. O Cruzeiro vai jogar no sábado à noite contra o Flamengo, às 20h30, aí o Clássico já é na terça-feira, às 21 horas. O Arthur Jorge, pelo menos pra mim, vai acabar usando a mesma estratégia que ele teve contra Corinthians, contra Mirassol, de um Cruzeiro alternativo. O Cruzeiro vai enfrentar o pior adversário possível no pior momento possível. O Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo, que acabou de o eliminar na Copa Libertadores. O Flamengo é sim o melhor time do Brasil, mais qualificado, é difícil... somente por isso, mas ainda tem um gás de uma confiança a mais porque avançou na Libertadores. Vai chegar com força máxima, porque afinal de contas o Flamengo não está mais na Copa do Brasil. O Flamengo entra em campo... pelo título. Acabei de falar isso. O Flamengo entra em campo antes do Palmeiras, então ele vai ter oportunidade de colocar uma pressão no Palmeiras, podendo pelo menos iniciar o domingo na liderança, e o Palmeiras tendo que buscar. Então, assim... o Cruzeiro realmente não teve aí muita felicidade com essa questão do calendário, mas também por sua incompetência, né? Porque poderia ter feito mais no Maracanã, acabou que não passou e agora tem que encarar o Flamengo. O Cruzeiro segue no G5, precisa de alguma forma se manter. Vale lembrar que pela 4ª vez no ano vai enfrentar o Flamengo de Leonardo Jardim. O Cruzeiro ainda não venceu, né? Perdeu 2 jogos, empatou 1. Pra mim o Flamengo chega como favorito, tá? Por mais que o jogo seja no Mineirão. O Flamengo, mais uma vez, dentro do confronto, é favorito. E aí vamos ver o que o Arthur Jorge vai ter como estratégia. Eu gostaria também de um time alternativo pensando no Clássico.
pensando no Arthur Jorge, acirrando mais disputas, tá? E aí, quem sabe, fazendo mudanças pro clássico. O Fagner na vaga do William é algo que precisa acontecer. Isso concordo, até porque o Fagner é o titular. É o uma titular. Pensar Eu como penso titular. no Fagner como titular pro jogo contra o Flamengo também, visando o clássico. Eu gostaria de ver o João Marcelo na vaga do Fabrício Bruno. Quero que essa competitividade interna, algo que o Arthur Jorge tanto preza, venha a acontecer, e nada melhor do que dentro de campo. Vamos ver se o João Marcelo inicia essa partida. Não sei se seria na vaga do Fabrício Bruno. A lateral esquerda... Eu acho que isso nem é poupar, inclusive, tá? Não é poupar. Eu acho que isso aí é, de fato, o João Marcelo tá pedindo essa passagem já tem um tempo, tá? Eu acho que é uma disputa que pode acontecer, e o João Marcelo ser titular, pra mim, também não é poupar, só pra deixar bem claro. Eu gosto dele. É isso. Olhando pra lateral esquerda, cara, tá tudo em aberto, né? O Rojas até o momento não aconteceu. O Vidalba... Mas tem que jogar, ele tem que jogar. O Vidalba fez jogos corretos. O Rojas tem que jogar. E aí eu só queria entrar no ponto do Cauã Moraes, Popó, porque é um cara que não entra a 6 jogos. Eu gostaria de ver o Cauã voltando a ter minutos, tá? Pode ser começando, pode ser entrando ao decorrer da partida, que é até mais possível. Mas em uma posição que ninguém consegue se afirmar, pra mim não tem motivo do Cauã ficar tão sem espaço, tá? Vamos ver o que o Arthur Jorge pensa. No meio, eu começaria com o Zé Lucas, é um menino que precisa ser mais importante pro Cruzeiro e as atuações dele o credenciam a ser mais importante. Quero ver o Lute iniciar e eu não sei se na vaga do Caio, se na vaga do Wesley, mas pra mim ele tem condições de disputar bem com qualquer um desses. Então assim, inicialmente são essas mudanças que eu penso, mas eu confesso que mais o sentido de tem um time misto, na verdade, em alternativas pro clássico, pra sequência da temporada, do que propriamente em preservar. Você tá colocando então um time misto em campo. Aí é um time misto. Você falou só porque assim, do ataque eu não concordo, tá? Eu acho que é Gerson, Matheus Pereira, Kaique, Caio Jorge, o Wesley eu acho que não vai jogar. Não daria uma chance de titularidade pro Lúcio. Não, eu não quero... Mesmo? Não, esses caras têm que dar resposta, Caio. É muito cômodo pra eles saírem nessa hora. Wesley, por exemplo. É isso que eu tô falando, cara. O Wesley... O Lúcio, inclusive, ele joga contra o Flamengo no segundo jogo, mas aberto pela esquerda. O Wesley a gente tem que saber se vai ter condição, né? O ponto é esse. Ele saiu lá sentindo muito a perna do jogo. Não sei se é uma questão física de fato, ou se ele só a perna pesou mesmo, mas ele saiu sentindo a perna, ele foi até ajudado a descer as escadas do Maracanã, porque não sei se é uma questão de adaptação, se é físico, enfim, não sei se o Wesley vai ter condições de jogo, mas os caras precisam de dar resposta, esses caras precisam de dar resposta, eles precisam ser cobrados, então eu manteria esse time, do meio pra frente, de Gerson pra frente, eu manteria o time que jogou contra o Flamengo de novo, esses caras, se eles precisam de ser cobrados, eles precisam de entregar mais, são salários altíssimos e eles precisam escutar a torcida no ouvido deles. É muito fácil chegar agora e usar a Copa do Brasil na terça-feira como desculpa para esses caras não tomarem vaia na orelha. Tem que tomar. E tem que tomar calado. Então, assim, tem que jogar isso, tem que jogar terça-feira. Eu só não sei, eu não vi o Caio falando essa palavra, você falou, desculpa, eu viajei. Você falou em obrigação de classificar, não, né? Não, falei não. Então você tá viajando. Eu só acho que eleva a pressão, tá? Não, é porque o J. Galo aqui falou não. sobre obrigação. Ninguém falou sobre obrigação de classificar. Pelo contrário, tá? Eu já estou no nível que eu quero dignidade. Eu não tô querendo nem desempenho mais. Eu só quero dignidade nos próximos jogos. O Cruzeiro tem 2 semanas pra decidir o ano dele. Se vai ser um time que vai refugar agora no Campeonato Brasileiro, agora que conseguiu chegar lá em cima pra brigar por uma Libertadores, e se vai conseguir avançar na Copa do Brasil. É uma semana decisiva. O mínimo que eu espero nessa semana decisiva é dignidade. Tá? Eu não tô falando que esses caras têm que jogar bola no limite, eu não tô falando que esses caras têm obrigação de ganhar, eu não acho que existe obrigação de ganhar no futebol. Tá? Eu acho que no futebol você ganha só um, né? Eu tô falando no campeonato, tá? Tô falando no jogo, não. No campeonato. No campeonato, só um é campeão. Então, assim, não é que esse time tem obrigação. Eu não concordo com isso, inclusive não é um discurso que eu pratico. Então, assim, só pra deixar claro, tá? Eu acho que o Cruzeiro tem que... A obrigação do Cruzeiro é mostrar dignidade nas partidas. Coisa que não mostrou contra o Flamengo no primeiro tempo no Maracanã. Não mostrou. Tá? No segundo tempo até correu atrás, mostrou que poderia ter igualado, que tinha forças. Mas no primeiro tempo me deixou uma sensação muito ruim. Então, assim, pra esse jogo, é sem massagem. Sem massagem contra o Flamengo é Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge, Arroio e se o Wesley tiver condições, o Wesley. É esse time que tem que jogar.